Olá para você que nos acompanha aqui na TV Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícia desta terça-feira, dia 2 de julho. Agora a gente vai destacar as principais manchetes do país, começando com a capa do jornal o Globo. Aqui em destaque, em primeiro lugar, a gente tem na área do futebol, o destaque aqui é Cristiano Ronaldo, a lágrima antes do alívio. O jogador chora em campo após perder um pênalti, mas Portugal, o time por qual ele joga, avança na Eurocopa. E aqui no futebol brasileiro, é sobre o Fluminense, que o tricolor contrata Mano Menezes para sair da lanterna. A manchete do dia do jornal o Globo é sobre a reforma tributária que a Câmara articula incluir carnes e sal na cesta básica de imposto zerado. Deputados que trabalham na regulamentação da reforma tributária pretendem incluir a carne bovina, de frango, o peixe e o sal na cesta básica que tem os produtos com imposto zero. A medida foi discutida em uma reunião dos parlamentares com os integrantes do governo, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário especial da reforma tributária, Bernard Epp. O governo teme que a abertura das exceções em relação à regra geral possa resultar no aumento da alíquota padrão para o imposto unificado, que está projetado em 26,5%. Houve um debate sobre as formas de compensar o ato. O ministro da Fazenda disse, abre aspas, vamos apresentar à Câmara o impacto que isso pode ter, fecha aspas, para o que disse o ministro. Ainda em destaque aqui é na área de opinião, o editorial fala sobre a aposta de Macron contra a extrema-direita fracassou. Marcelo Lino escreve que a ultradireita europeia e China, casamento de conveniência. Pedro Doria fala sobre a desinformação atrapalharia a adoção do Plano Real nos dias de hoje. E Leo Aversa fala sobre as pessoas com causa estão se multiplicando. Sobre a economia, os cenários externos e internos é que o dólar vai a R$ 5,65, a maior cotação em 2 anos e meio. A preocupação com a economia americana por causa da vantagem obtida por Donald Trump na corrida pré-eleitoral reforça a questão da incerteza fiscal aqui no Brasil, reforçada pelas críticas do presidente Lula ao Banco Central, causaram outra alta da moeda. Ainda falando sobre a política internacional, é sobre a decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos ajuda Trump. O tribunal determinou que ex-presidentes têm imunidade contra acusações por atos tomados como chefes de Estado. A medida deve travar uma ação de conspiração contra as eleições de 2020. E a charge do dia é entre ouvindo Macron na França. Ele fala monão. No caso aqui a gente continua na área de economia, salto de beneficiários do benefício de prestação continuada gera o atrito entre ministros. Em meio à pressão por ajuste fiscal, o planejamento e previdência querem um pente fino nas disparadas de beneficiários em 2024. A pasta do Desenvolvimento Social contesta. Nas pedaladas financeiras sobre a Americanas, que teve uma força-tarefa para Manual da Fraude. O Ministério Público Federal cita 30 ideias de ex-diretores da varejista para esconder do novo CEO da empresa o rombo bilionário. A imagem de destaque aqui na capa do jornal o Globo é uma rápida visita de inverno ao Rio de Janeiro. A estação, enfim, deu as caras na cidade, que teve uma queda de temperatura com a menor máxima do ano e a ressaca vindo da orla do Leblon, o que levou ao fechamento de uma avenida na região. Esse clima será brevíssimo, de um brevíssimo período. A previsão para hoje é que os termômetros voltem a subir.
Ainda em destaque na capa do Globo, na área de política, é que após abrir mão de candidatos, o PT perde até indicação de vices. O partido abdicou da cabeça de chapa em várias capitais para priorizar alianças. O plano de indicar o vice, na maioria dos casos, tem sido frustrados, como cidades do Rio de Janeiro e Recife, João Pessoa e também São Luís. Ainda em destaque é sobre a longevidade produtiva, a capacidade não tem idade, sobre o desempenho de Biden em debate que pôs em xeque a capacidade de quem já fez 80 anos, mas especialistas afirmam que DNA e hábitos de vida são mais determinantes do que a idade cronológica. Na divisa contestada aqui, a disputa entre o Piauí e o Ceará, no Nordeste, uma disputa de fronteiras. O Exército entrega laudo nada definitivo sobre a disputa territorial que vem do Império, em que o Piauí quer requerer uma parte do Ceará. O STF decidirá sobre esse caso. E por fim, na área de cultura, no segundo caderno, Amor, Estranho Amor. Novelas e novas expressões traduzem o vazio existencial gerado pelos relacionamentos temporários típicos desta época de apps de namoro. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Globo. O que a gente tem na capa do Estadão de hoje, Oceli? O Estadão, Amanda, coloca na sua destaque principal, no alto da página, essa foto do Jockey Clube de São Paulo para falar da briga entre donos, proprietários e criadores de cavalos com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Em 3 anos, o Jockey Clube passa de inviável a prioridade. Plano de transformar o local em parque foi reiterado pela Prefeitura um dia após a Câmara Municipal de São Paulo aprovar a lei proibindo corridas de animais sujeitas a apostas. Diretoria do Jockey vê no movimento da Prefeitura uma absurda tentativa de desapropriar o terreno. Na área internacional, é destaque na capa do jornal O Estado de São Paulo que a Suprema Corte alivia caminho judicial para Trump antes de eleição. Decisão de que ex-presidentes têm imunidade em atos oficiais, mas não em ações pessoais durante seus mandatos, é vista como vitória para Trump em seus processos na justiça. França, com raiva e apreensão, caminha para o desconhecido. Após governos de direita, centro e esquerda, os eleitores parecem dispostos a apostar em um partido que nunca governou o país. A manchete de página é sobre o Congresso Nacional. Antes da eleição de outubro, eleição municipal, o governo federal acelera repasse de 30 bilhões de reais em emendas parlamentares. O volume é o maior da história para um período pré-eleitoral. Em um acordo com o Congresso, o governo deve pagar até 30 bilhões de reais em emendas parlamentares antes das eleições municipais de outubro. O volume é o maior da história para um primeiro semestre de ano e para um período pré-eleitoral. O montante inclui recursos distribuídos sem critérios técnicos, emendas PIX e verbas remanescentes do orçamento secreto. Em 2024, até a semana passada, foram pagos 20,9 bilhões de reais. A lei eleitoral proíbe o pagamento de emendas a menos de 3 meses antes da eleição, período que começa no próximo sábado, dia 6.
A exceção são repasses para obras executadas anteriormente, manobras do Congresso com o aval do governo, porém mudaram a forma de pagamento de emendas neste ano, gerando dribles à lei eleitoral e tornando a regra inócua. O Palácio do Planalto afirmou que o objetivo é viabilizar obras e acelerar o atendimento à população nos municípios. Na área de negócios, moeda valorizada, alta de títulos dos Estados Unidos e mercado interno fazem dólar ir para R$ 5,65. Forte alta nos ganhos de papéis do Tesouro dos Estados Unidos se somou a novos ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à autonomia do Banco Central. Aqui, o valor econômico dá, nesta edição de hoje, terça-feira, várias dicas de como levar os filhos, os pais, para curtir as férias em São Paulo. Ele pergunta: férias com frio? Dicas de lazer infantil em casa. 15 opções para ver e ler. Patos e mais 4 filmes. Cobra Kai e mais 4 séries. Manual do Jovem Cientista e mais 4 livros. Turbulência provoca pouso de emergência de avião em Natal, no Rio Grande do Norte, e deixa 30 feridos. Plano Real, 30 anos. Brasil e Argentina, a diferença na luta contra a inflação. São esses os destaques, Amanda, da capa do jornal O Estado de São Paulo, edição desta terça-feira. Com você. A gente vai agora para a capa de hoje da Folha de São Paulo. Primeiro destaque aqui é a manchete do dia, que mostra uma pesquisa Datafolha que fala que 97% dos brasileiros notam crise no clima no dia a dia. Somente 2% nega a existência dessas alterações e 1% não soube responder. A percepção quase unânime se repete considerando os recortes de gênero, faixa etária e escolaridade. Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, chega a 100%. A diferença quando são os entrevistados são questionados a respeito dos causadores da crise. Segundo o Datafolha, 77% atribuem às alterações principalmente às ações humanas e 20% acham que elas se dão por oscilações naturais na temperatura. O consenso científico aponta que essas mudanças climáticas são provocadas por gases do efeito estufa emitido por atividades humanas. Apesar de a maioria notar essa crise no cotidiano, um terço, ou seja, 31%, acha que os cientistas e ambientalistas exageram sobre o impacto dessa crise. A pesquisa ainda mostra que 77% dos brasileiros disseram que o lugar onde moram passou por algum evento climático, como o calor extremo, chuva intensa ou tempestade, ou seca extrema, enchente e deslizamento. Ainda em destaque, falando sobre esse mesmo assunto, é que mais da metade vê ameaça imediata para a população do planeta. E Marcelo Leite faz uma análise sobre o fatalismo que domina a percepção sobre a mudança climática. Na política internacional, o destaque é sobre a decisão da Suprema Corte que pode favorecer Donald Trump. Após uma vitória para o ex-presidente dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu ontem que os presidentes americanos têm algum grau de imunidade contra a persecução penal de seus crimes cometidos no cargo. Para os juízes, os chefes de Estado são imunes contra processos por atos oficiais. A decisão altera a ação de 6 de janeiro e diminui suas chances de ir para julgamento antes da eleição.
Ainda na política internacional é que Milei evita Lula e deve vir a evento com Bolsonaro. O presidente argentino Javier Milei deverá vir ao Brasil pela primeira vez no próximo final de semana para um evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Milei cancelou a sua ida à cúpula do Mercosul no domingo, dia 7 que vem, em Assunção, e não verá Lula. Essa imagem de destaque aqui na capa da Folha de São Paulo são sobre os turistas do Sul que mantêm vivos os destinos da Serra Gaúcha, aqui a vinícola de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que recebe vários visitantes gaúchos. O aeroporto fechado impede a chegada de turistas dos outros estados. Em destaque aqui ainda são meninas negras, que são 4 em 10 vítimas de estupro. O estudo do INSPER aponta que 40% das vítimas de estupro são meninas ou adolescentes negras, que é o dobro da incidência em relação a meninas brancas, que são 20%. Segundo o levantamento, no geral do país, 6 em cada 10 registros envolvem menores de 18 anos. Em destaque aqui também turbulência fere 30 pessoas e avião vai para o Uruguai e pousa em Natal. Na área de mercado é que o dólar fecha em R$ 5,65, o maior valor desde janeiro de 2022. Também falamos que ex-diretora da Americanas se apresenta à Polícia Federal. E por fim, os editoriais: entre os desastres, 97% percebem crise no clima sobre o aquecimento global, segundo o Datafolha. E o segundo editorial é Macron esvaziado acerca do primeiro turno da eleição legislativa na França. São esses aqui os destaques da capa da Folha. O que a gente tem na capa do Povo de hoje, Celi? Temos, em primeiro plano e com destaque, a solenidade de ontem à noite de lançamento do livro Anuário do Ceará 2024-2025. É a publicação mais longeva, mais antiga do Ceará, e nesta edição homenageia os 70 anos da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Estiveram lá presentes entre as autoridades o governador Elmano, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que destacaram em suas falas o papel do jornalismo pela democracia. Aqui tem uma foto com as autoridades presentes. Aqui no centro da foto é a Luciana Duma, que hoje é que comanda o grupo de comunicação O Povo. Esse aqui foi a solenidade de ontem à noite, lá no La Maison. Mas a manchete principal do jornal, Amanda, é ainda resultado da pesquisa Datafolha, contratada pelo jornal O Povo, em Fortaleza. Diz que a maioria dos eleitores consultados pelo Datafolha é contra a proibição total do aborto. Pesquisa aponta que 62% dos eleitores de Fortaleza se dizem contrários à proibição do aborto em qualquer situação. E 72 considera que a mulher não deveria ser penalizada caso faça o procedimento. Ainda destaque na capa do O Povo, na área de economia, dizendo que a empresa Fraport, que administra o aeroporto Pinto Martins, recebe o aval da Aeronáutica para construir um complexo imobiliário em torno do aeroporto Pinto Martins. Tem uma reportagem também na edição de hoje. Quais regras regem a acessibilidade a pessoas com deficiência em áreas de uso comum nos condomínios, nas propriedades coletivas privadas? Essa foto dessa criança aqui com a blusa do Ceará, aqui diz que ele é sósia mirim do jogador Eric Pulga,
torcedor do Ceará, faz sucesso nas redes sociais pela semelhança com o jogador Eric Pulga. E por último, é uma matéria dizendo que incêndios em prédios comerciais crescem 21,9% no Ceará nesses primeiros 6 meses de 2024, Amanda. E hoje o Correio Brasiliense ainda não atualizou o seu jornal digital, então a gente vai ver aqui os destaques no site. O primeiro é sobre a revitalização dos poderes. A reestruturação da Praça dos Três Poderes custará R$ 933 mil e será concluída em 2025. Aqui a matéria de Letícia Guedes fala que a empresa vencedora do edital de licitação para elaborar o projeto de restauro da Praça dos Três Poderes foi divulgada no Diário Oficial da União na edição de segunda-feira. A LAND 5 Arquitetura e Urbanismo ficará responsável pelo projeto arquitetônico de revitalização que contemplará reformas no piso, acessibilidade, restauro de esculturas, iluminação e inclusão de câmeras de segurança, recuperação das fachadas do Museu da Cidade e da estrutura do espaço Lúcio Costa, além da impermeabilização e adequação do sistema de drenagem. Aqui ainda em destaque, na capa aqui do site do Correio Brasiliense, é que Lula volta a atacar Campos Neto e o dólar dispara a respeito da entrevista que o presidente deu à Rádio Baiana ontem. Ainda aqui um artigo de opinião é sobre o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília e o desafio para a preservação do DF. No Caribe, na região aí dos furacões, que o furacão Berle sobe de categoria e se torna potencialmente catastrófico. O furacão de categoria 4 causa devastação em ilhas do Caribe. Em outras áreas aqui do Correio Brasiliense é sobre despedida. Mãe de ex-refém do Hamas morre após batalha contra o câncer. Ainda falando do plano real, é a hiperinflação que foi o dragão a ser abatido. Na entrevista de hoje é com Damares Alves. Uma aspa dela, ela fala que só sei que o Brasil será de direita. Também aqui em destaque é no meio ambiente, a ameaça, a queda no orçamento prejudica o programa Antártico. Na área de religião, Assis se prepara para a canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo milênio. E aqui também destaque na área de cultura, é tricampeão. Boi Caprichoso é o grande vencedor do Festival de Parintins de 2024. A ex-BBB Isabelle Nogueira lamenta a derrota do Boi Garantido no festival. Na área de ciência, autopreservação, os cientistas descobrem mecanismos que enfraquecem as superbactérias. E por fim aqui, na área de voos, nas viagens, aqui o Correio Brasiliense mostra voo com idas para Brasília, de Brasília para Natal por apenas R$ 255. São esses aqui os destaques que a gente tem no site do Correio. O que a gente tem na capa do Valor Econômico de hoje, Oceli? Energia solar. Após fechar capital e encerrar a recuperação judicial, a empresa Gradiente investe em geração distribuída, diz Staub, um dos donos da empresa. Depois da Apple, a União Europeia acusa a Meta, que é a dona do Facebook, de infringir as leis digitais do bloco. Reforma tributária. O economista Braulio Borges defende a ampliação da base do futuro imposto seletivo. Manchete do Valor Econômico. Bloqueio judicial de recursos recupera 14,4 bilhões de reais a credores neste ano. O bloqueio de valores em contas bancárias e de investimentos para o pagamento de dívidas bateu recorde nos primeiros 6 meses do ano, na comparação com o mesmo período de anos anteriores. Foram 4,9 milhões de reais de solicitações
que surtiram efeito em favor de credores por meio do sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Trata-se do maior volume da série histórica para um semestre, um total de 40,8 bilhões foi congelado. Também foi recorde o volume de transferências de valores bloqueados para contas judiciais de ações de cobrança, depois repassados a credores. Foram feitos 3,8 milhões de depósitos, o maior número da série histórica. Somam 14,4 bilhões de reais. O pico em termos de valores foi alcançado no ano de 2018, quando 19,8 bilhões de reais foram transferidos no primeiro trimestre. Dólar permanece sob pressão e inicia a semana acima de R$ 5,65. Área internacional. Suprema Corte dos Estados Unidos decide que Trump tem imunidade presidencial. Lojas Americanas devem acionar ex-diretores. A atual gestão da Americanas deve aproveitar uma próxima Assembleia Geral de Acionistas e colocar na pauta o item adicional com o objetivo de obter autorização para processar os responsáveis pela fraude bilionária que afetou a companhia. Segundo o jornal apurou, segundo o Valor Econômico apurou, a medida segue a sinalização dada pela nova direção à CPI instalada pela Câmara no ano passado, atenta ao que está estabelecido na lei das sociedades anônimas. Ontem, a ex-diretora responsável pela B2W, Ana Cristina Ramos Saicali, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vinda de Portugal, e se apresentou à Polícia Federal e também entregou o passaporte. Tem aqui uma entrevista com essa senhora aqui, pousando aqui com o cachorro dela, com 30 anos de experiência em companhias de bens de consumo, incluindo a Natura, a PepsiCo e a P&G, Andréa Álvares desenvolveu um olhar atento para a sustentabilidade das empresas e do planeta. Saiu da Natura em junho de 2022 e no ano passado, em setembro, percorreu 800 quilômetros a pé no caminho de Santiago de Compostela. É mais longe do que aqui ao Cariri. Daqui ao Cariri são 500, daqui a Juazeiro são 516 quilômetros. Ela trabalha agora em negócios regenerativos, um novo conceito cujo objetivo é regenerar a relação entre marcas, sociedade e meio ambiente. E por último, Amanda, destaque na capa do Valor Econômico: bancos privados se destacam no crédito rural. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal Globo. O primeiro fala que a aposta de Macron contra a extrema-direita fracassou. Com um desempenho sem precedente na eleição legislativa, o partido de Marine Le Pen pode chegar ao poder. E o segundo editorial é sobre o combate ao roubo de carga, que exige inteligência e integração policial. Apesar das quedas nas ocorrências, os números ainda são preocupantes, sobretudo no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A gente segue agora para o destaque interno na área da política. É sobre a amarração limitada que, após abrir espaço para aliados nas capitais, o PT encara dificuldades no plano para emplacar vices. Aqui em destaque, por exemplo, a cidade de Recife, que, se depender de João Campos, do PSB, terá o seu vice como Vitor Marques, que é do PCdoB,
da Federação PT e PV, que é o seu ex-chefe de gabinete. O partido do presidente defende Mozart Salles, que é o assessor de relações institucionais. No Rio de Janeiro, apesar da proximidade com Lula, Eduardo Paes se esquiva de ter o nome do PT na vice. O prefeito quer uma chapa puro sangue com Pedro Paulo, que assume seu lugar caso ele saia para ser candidato a governador em 2026. Em João Pessoa, após não conseguir emplacar o vice Cícero Lucena, o PT deixou de lançar o ex-prefeito Luciano Cartacho. O atual mandatário tem atraído aliados locais na sua tentativa de reeleição e preteriu os petistas. Em São Luís, no Maranhão, a vaga de vice na chapa de Duarte Júnior ainda é disputada pelo PT, mas as costuras locais têm impedido esse acordo. Aqui mostra o PT nas capitais, aqui em destaque também Fortaleza, que tem o nome do PT para a candidatura, Evandro Leitão. Mostra também aqui alguns apoiadores, como alguns que são apoiados, no caso, pelo PT e que tem vices, como por exemplo, em Campo Grande, em São Paulo e em Salvador. Ainda com destaque aqui na área da política é que na Bahia o presidente Lula defende o movimento de trabalhadores rurais sem terra, o MST, e blinda Rui Costa. Durmo tranquilo. O presidente, que na quinta-feira fez a sua primeira visita a Goiás, manda um recado ao agro dizendo que quem tem a propriedade é branco e não os sem terra. Ainda em destaque na política é que grupo pró-arma discursa 3 vezes mais e prevalece no Congresso. Posicionamentos favoráveis à liberação, que desde 2015 superam os contrários, ganhou fôlego sob Lula, mostra pesquisa. Ainda em destaque na política é que Cunha usa rádio gospel e busca PL para reaver a base evangélica. O ex-presidente da Câmara vira condutor em nova emissora e se alinha a Bolsonaro no Rio. Vaias expõe o desconforto de líderes. Pelo Brasil, o destaque aqui é o Ceará e o seu litígio aí contra o Piauí. Laudo do Exército sobre a área que o Ceará e Piauí disputam no STF esquenta a briga por divisas. Aqui a gente já falou em outras oportunidades sobre esse laudo do Exército. Ainda aqui em destaque, o Jornal Globo mostra o potencial econômico que parque de produção de energia eólica na Serra da Ibiapaba, no Ceará, a atividade vem se desenvolvendo. E no caso aqui, a perca de território, parte de Crateús, poderia vir a ser do estado vizinho. Aqui o Jornal Globo mostra a área em conflito e também uma multa que fez o Paraná perder área para Santa Catarina em comparação com aqui a situação que está acontecendo aqui no Ceará e o Piauí. Pelo Brasil ainda são os incêndios na Amazônia que batem o recorde no primeiro semestre. O número de focos foi maior em 2 décadas, segundo dados do INPE, mas o desmatamento continua a diminuir. Aqui na área de economia, a manchete do dia sobre a reforma tributária, carnes e sal na cesta básica. Deputados levam proposta a Haddad que vai calcular o impacto na alíquota. Ainda na área de economia, Miriam Leitão escreve por que lembrar o Plano Real. Ela diz que na tumultuada história monetária brasileira existe o antes e o depois do Plano Real e por isso esse marco de 30 anos deve ser lembrado. Ainda em destaque é o pente fino em benefício que gera atrito entre os ministérios. O número de atendidos pelo benefício da prestação continuada, que é destinados a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, de janeiro a maio deste ano, já apresenta 2,4 vezes a média entre 2014 e 2022. Especialistas estranham um avanço tão forte. Ainda em destaque na economia são os ex-diretores da Americanas que listaram 30 ideias para ocultar a fraude. Para enganar os auditores, executivos inventaram um comitê que não existia e barraram programas modernos de checagem.
Ainda em destaque sobre o Plano Real, entenda por que o pacote de medidas pôs fim à inflação no Brasil. Após 5 planos frustrados que incluíram o congelamento e o confisco, o plano teve 3 fases: consolidação fiscal, URV e âncora cambial. Ainda na economia, é que Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial após tragédia no Rio Grande do Sul. E que o dólar também, aqui em destaque na economia, não dá trégua e avança 1,15%, chegando a R$ 5,65. Essa é a maior cotação em 2 anos e meio. Analistas citam preocupação com a vantagem de Trump nos Estados Unidos e a incerteza do cenário fiscal no Brasil após novas críticas de Lula ao Banco Central. Haddad fala em ruídos da comunicação. Pelo mundo, a imunidade histórica, o destaque é que a Suprema Corte dos Estados Unidos diz que Trump tem proteção parcial contra os seus processos criminais. Na França, Macron é derrotado nas eleições antecipadas. O resultado do primeiro turno força o máximo cordão sanitário da extrema-direita. E na Argentina, Milei não irá à cúpula do Mercosul e deve se encontrar com Bolsonaro. E por fim, na área da saúde, é o tempo de cada um. Idade cronológica não define se idoso pode ou não desempenhar o seu trabalho. São esses aqui os destaques internos do Globo. O que a gente tem dentro do Estadão de hoje, Oceli? Eu começo lendo a coluna do Estadão, cuja nota de destaque diz que ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, que defende uma revisão da Previdência Militar, é sorteado no tribunal para analisar o tema como relator. O ministro Vital do Rego Filho é quem vai analisar no Tribunal de Contas da União o sistema de proteção social dos militares. Crítico às especificidades concedidas aos servidores das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, o ex-senador, como revelou a coluna, foi sorteado como relator de uma representação assinada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público, junto ao TCU. Vital foi relator das contas presidenciais de 2023 do presidente Lula e, no seu parecer destas contas, destacou a sobrecarga do sistema de proteção social dos militares sobre o orçamento da União, porque o sistema é deficitário, ele não se paga. A percepção na caserna entre os militares é de que o tema está esquentando e tem apoio de ministros palacianos. Ainda assim, o presidente Lula indicou nos bastidores que não vai patrocinar, por iniciativa própria, uma revisão da aposentadoria militar. Outra nota: o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, defende uma união das forças democráticas para barrar a ascensão na França da direita radical, que saiu vitoriosa em primeiro turno e pode voltar ao poder no país após 80 anos. Diz o Celso Amorim, abre aspas, a eleição ainda não terminou. Não sabemos exatamente o que acontecerá, mas se acontecer o mais provável, a vitória da extrema-direita, temos de lamentar. A desunião favorece a extrema-direita. A história nos mostra que isso é perigoso. Fecha aspas, afirmou Amorim à coluna do Estadão.
Ele diz que é preciso esperar o segundo turno, que está marcado para o próximo domingo. Página de editoriais. Briga de foice. Tentativas de ampliar a cesta básica e o alcance do imposto do pecado podem atingir a espinha dorsal da reforma tributária e remetem a práticas que conduziram o atual sistema ao colapso. Segundo editorial, emenda PIX retrata nossa miséria democrática. Emendas PIX servem para qualquer coisa, não raro coisa ruim para o interesse público. Neste ano, tem servido como espécie de fundo eleitoral paralelo, adicionando insulto à injúria. Artigos. O primeiro artigo é do jornalista Jorge Ocubaro, O Mundo Além do Copom. A alta do dólar em junho parece sintetizar em cifras um mês em que as coisas andaram mal para Lula e para o governo. Segundo editorial, é do economista Paulo Hartung, a urgência da segurança pública. Já passou da hora de agirmos efetivamente para enfrentar esse problema que é histórico, mas ganhou uma dimensão sem precedente entre nós. Páginas de política. Congresso Nacional prevê repasse de 30 bilhões de reais antes da eleição. O valor é recorde, isso em emendas parlamentares. Lula ignora atos do MST, do Movimento Sem Terra, e diz que faz tempo que os sem terra não invadem no país. Governador de São Paulo, Tarcísio, reage à cobrança de petista e diz: estou almoçando com tranquilidade. Aqui uma página inteira de propaganda da vinda do Paul McCartney ao Brasil. Vai estar dia 15/10 e de 16/10 em São Paulo e de 19/10 em Florianópolis. Área internacional. Presidente da Argentina, Milei, desconsidera Lula e vem ao Brasil para evento com Bolsonaro. Há 4 meses de eleição, Suprema Corte dos Estados Unidos reduz chance de Trump voltar a ser réu. Após decisão, Biden diz que rival quer ser ditador desde o dia 1º. A caminho do desconhecido político, maioria de ultradireita no parlamento francês testará a Constituição concebida para dar estabilidade ao país. Brasil, em 3 anos, criar parque no Jockey Clube de São Paulo passa de inviável a preferencial. Turbulência desvia avião de rota e causa pouso de emergência no Rio Grande do Norte. Mudança climática afeta corrente de ar e torna eventos mais frequentes. Eventos de turbulência para as aeronaves. Cidade de São Paulo tem o junho mais seco e quente em 63 anos. São Paulo inicia a emissão de carteira de identidade nacional. Esportes. Palmeiras derrota o Corinthians
e amplia a crise no maior rival. Gol nos acréscimos dá vitória ao Santos e devolve time ao grupo do G4. Seleção brasileira tenta manter a evolução para vencer e escapar do Uruguai na Copa América. Cristiano Ronaldo perde pênalti na Eurocopa e chora. Goleiro classifica Portugal. Caderno de Economia e Negócios. Alta de títulos americanos e mau humor local levam o dólar a R$ 5,65. Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, diz Lula. Ele também voltou a criticar Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Peso do dólar e Banco Central fraco impediram a Argentina de seguir o exemplo do Brasil, quando o Brasil, há 30 anos atrás, implantou o Plano Real. Plano de Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para dívida de estados, prevê a criação de novo fundo financeiro. Pão de Açúcar repassa postos e conclui venda de ativos não essenciais ao grupo. Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial. A dívida é de 57,5 milhões de reais. Ex-diretora das lojas Americanas chega ao Brasil e entrega passaporte à Polícia Federal. Sem avanço em negociações com a Matrix, 2W busca opções de reestruturação. E por último, Amanda, o caderno de cultura e comportamento do Estadão dá aqui várias dicas de como as crianças podem curtir as férias em São Paulo. Vai de filme, vai de séries e livros. É com você. A gente vai agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, começando com a área de opinião. A charge do dia fala sobre a alta do dólar. Aqui um apresentador de TV acompanha a alta do dólar e diz que hoje o dólar está acima de 40 gramas. Ainda em destaque são os editoriais. Entre desastres, 97% percebem a crise do clima. Quase todo o Brasil diz notar o aquecimento global, mostra o Datafolha. Governos devem aproveitar a opinião pública para planos de adaptação. E o segundo editorial é Macron esvaziado. Com a ascensão vigorosa da direita mais radical, a França caminha para um governo dividido. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, ele fala de fim de feira. A atual administração da CEASP diz ter identificado na gestão do coronel Ricardo Melo Araújo para inflar eles identificaram uma manobra para inflar os resultados da empresa em 2022. Em razão disso, o balanço referente àquele ano foi refeito. O coronel da reserva dirigiu a empresa de 2020 até o final de 2022 e hoje é o vice na chapa à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e foi indicado por Jair Bolsonaro. Ele diz que a sua gestão foi pautada por austeridade e lisura, e opositores tentam dizer o contrário com objetivos eleitorais. O destaque aqui na área de política é que o governo corre para pagar
1,4 bilhão em emenda por dia e cumprir os acordos. Pressão de parlamentares por liberações cresce em ano eleitoral e legislação afirma que pagamentos só podem acontecer até o dia 6 de julho. Ainda na política é que o governo revê o corte de gastos e descontingencia 500 milhões de reais. O Ministério da Justiça foi o maior beneficiado com o descongelamento de recursos. Em São Paulo, Tarcísio posta indireta a presidente com foto comendo hambúrguer. E Lula canta em cerimônia na Bahia e afirma dormir tranquilo com Rui Costa na Casa Civil. Ainda na área de política, o destaque é que Lira diz que não haverá perdão a desrespeito à cota da PEC da anistia. Proposta visa impedir a penalização por irregularidades cometidas pelos partidos, inclusive na regra de gênero. E aqui uma declaração de Alexandre de Moraes, ele diz que a lei está violando a lei. Na verdade, a declaração foi de Elon Musk em uma nova reação de Alexandre de Moraes. Ainda em destaque é que o Conselho Nacional de Justiça arquiva pedidos contra juízes da Lava Jato e o Tribunal Superior Eleitoral autoriza o uso de marca no nome dos candidatos. Ainda em destaque na política, Joel Pinheiro da Fonseca escreve sobre a dificuldade de largar o osso. Ele diz que a lição que Roma Antiga poderia dar a Joe Biden. Ainda em destaque é candidato pró-garimpo na sede da COP30 incomoda o governo. Crítico da agenda ambiental, Éder Mauro é lançado por Bolsonaro em Belém. E ainda que em destaque são os pré-candidatos no Recife que participam das sabatinas da Folha. Outros destaques na política é sobre a rebelião que impulsionou o debate sobre a República há 200 anos. Deflagrada no Nordeste, a Confederação do Equador foi sufocada ainda por Dom Pedro I. Pelo mundo, os destaques em vitória de Trump, a Suprema Corte vê imunidade parcial para o presidente. E ainda em destaque a pesquisa que aponta que para 72% dos americanos, Biden deveria desistir de candidatura. Agora na França, ainda falando pelo mundo, é que os adversários se unem no segundo turno da França para frear a ultradireita. Ainda pelo mundo é que o Panamá e os Estados Unidos fazem acordo para fechar o Estreito de Darien. E no mercado, o desequilíbrio em regra fiscal amplia o poder de barganha no Congresso. O Executivo esgotou seus instrumentos e precisará de aval especial para emitir dívida a partir de 2025. E também o destaque é que o dólar sobe e bate R$ 5,65 com o impulso de papéis americanos. E Haddad diz que a alta do dólar, que o dólar está muito alto e atribui isso a ruídos na comunicação. E por fim aqui, os destaques na economia, a ex-diretora da Americanas se apresenta à Polícia Federal em São Paulo e ministro defende a alíquota zero para carnes. Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que é imposto do pecado sobre ultraprocessados e agrotóxicos e afirma que Haddad apoia esta ideia. São esses aqui os destaques internos da Folha. O que a gente tem dentro do Povo de hoje, Oceli? Uma matéria dizendo que o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, dizendo que o bloqueio no orçamento federal será do tamanho necessário. A decisão sobre corte de despesas do governo esbarra na questão da garantia de proteção aos vulneráveis sociais. Suprema Corte dos Estados Unidos reduz chance de Trump voltar a ser réu. Aqui uma matéria local. Férias na Praia de Iracema. É um evento que todo ano a prefeitura realiza. E uma nova edição dos férias é chamado Férias na PI, que é Praia de Iracema. Então, uma nova edição do Férias na PI vai começar, marcado para o próximo fim de semana. O Festival de Música retorna este mês com shows gratuitos na Praia de Iracema.
A novidade foi anunciada ontem nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Fortaleza. As apresentações acontecem na sexta-feira, dia 5, e no sábado, dia 6, sempre começando às 7 horas da noite. O evento gratuito contará com shows da cantora Isa, que está grávida de 4 meses, da banda Frejá, Paula Toller e outros artistas conhecidos nacionalmente. Caminhão derruba semáforo na Avenida Guanhabi. Economia, BNB e a empresa ambiental Ceará assinam acordo para capacitar colaboradores. Na área de esportes, dizendo que o Ceará sofre nova punição da FIFA por dívida. Agora com um clube japonês. A dívida total, a última parcela dessa dívida paga foi de $200 mil, aproximadamente 1,12 milhão de reais. Então, tem que pagar mais uma parcela dessa dívida com um clube japonês pela compra do atacante Saulo Mineiro. A charge de hoje do Cleiton é para mostrar a força do dólar frente ao real. E na coluna vertical de hoje, escrita pelo jornalista Carlos Maza, diz que a segurança pública já pauta a disputa pela prefeitura da capital. Um dado da pesquisa Datafolha, contratada pelo jornal O Povo, tem agitado bastidores em Fortaleza. O amplo crescimento da violência, como, na visão do eleitorado, o principal problema da capital. Em 2020, o tema era visto desta forma, como o principal problema da capital, por 33% dos eleitores. Hoje, a preocupação já é citada por 44% dos pesquisados. Historicamente, sempre entre as áreas mais críticas, a saúde, por exemplo, caiu para 17%. A mudança explicaria uma série de ações recentes, desde a recente troca no comando da segurança pública feita por Eumano de Freitas, o governador, como avanços da oposição sobre a pauta. No mês passado, o prefeito José Sarto passou inclusive a destacar iniciativa de armar a Guarda Municipal, algo que era rejeitado como política de segurança pública pelo seu antecessor, o ex-prefeito Roberto Cláudio, do PDT. De um jeito ou de outro, já está claro para a classe política que a questão da segurança pública será o principal tema da campanha eleitoral deste ano. Algo preocupante, visto o limitado poder conferido pela Constituição Federal para prefeitos agirem sobre a área. À primeira vista, a questão poderia afetar principalmente candidatos da base do governo Eumano, como o pré-candidato Evandro Leitão, do PT. Aliados da abolição, no entanto, destacam que não é bem assim que a coisa funciona historicamente. Neste sentido, eles lembram do sucessivo fracasso de candidaturas marcadas pela associação ao tema de segurança pública, como é um tema muito afeito ao pré-candidato Capitão Wagner, que é oriundo das forças policiais do estado do Ceará. Afirmam os aliados do Palácio da Abolição, do governo do estado, afirmam eles ainda que o eleitor não é bobo, sabendo diferenciar falastrões de candidatos com propostas para a área. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre acessibilidade em condomínios. Áreas de uso comum precisam ser adequadas para cadeirantes,
para cegos e coloca uma lupa neste assunto, não só mais agora em áreas públicas, mas agora em áreas privadas dentro dos condomínios. Eleições 2024. Maioria dos eleitores de Fortaleza é contra a proibição total do aborto. É a manchete de capa do jornal Povo de hoje. O João Marcelo Sena, que escreve sobre política internacional, pergunta: pode Biden ainda ser substituído na corrida pela presidência dos Estados Unidos? Eleições municipais em Fortaleza. Eudoro Santana, que é o presidente estadual do PSB, diz sobre a escolha da vice de Evandro Leitão, pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. Ele diz: problema não é nosso, é do PT e do candidato. Ainda sobre as eleições municipais de Fortaleza, tem uma matéria com o capitão Wagner, do União Brasil. Ele minimiza os padrinhos políticos e relembra 2022. Ele diz: estavam melhor avaliados nas pesquisas e ganhei em Fortaleza. Realmente ele foi o campeão de votos na cidade de Fortaleza, foi o que teve mais votos nas eleições de 2022. Também tem 2 páginas sobre o lançamento do Anuário do Ceará, a festa de ontem, e destaca aqui uma frase da Luciana Duma, dizendo: para limpar a sociedade das fake news, o melhor detergente é a verdade. Outra matéria: Elmano, Sarto e Evandro exaltam a democracia no jornalismo. Páginas de economia. Complexo imobiliário no aeroporto de Fortaleza recebe aval da aeronáutica. Complexo não será na mesma área em que seria o Fortal, diz a Fraport, que é a empresa que administra o aeroporto. Beatriz Cavalcante escreve na sua coluna: a Fraport negocia a retomada do voo Fortaleza a Madrid, na Espanha. Área de cidades. Com posse de 80 peritos, a PEFORCE, que é a perícia forense do estado do Ceará, quer dar celeridade em laudos de investigações. 4ª horta social é inaugurada no bairro Pedras para beneficiar 400 famílias. Incêndios em edificações comerciais aumentam 21,9% em 6 meses no Ceará. 34 municípios do Ceará recebem treinamento sobre letramento racial. Editorial do jornal Povo: o Plano Real, 30 anos depois. E por último, Amanda, é a capa do caderno de esportes, dizendo que essa criança é o Kaique Bruno. Ele é muito semelhante ao jogador Pulga e por isso que ele faz sucesso nas redes sociais. Ele está sendo chamado de Pulguinha. Kaique Pulguinha se habituou a jogar sal grosso em momentos ruins do vovô. Sucesso nas redes sociais e semelhança com o atacante transformam Kaique Bruno em Pulguinha. É com você. A gente vai agora para alguns destaques do site do Correio Brasiliense de hoje. O primeiro destaque é na área de política, falando sobre o Banco Central. É que Lula volta a atacar Campos Neto e o Banco Central e o dólar dispara.
Críticas à autonomia do Banco Central, à taxa de juros elevadas e a defesa de uma agenda expansionista continuam a ditar as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na segunda-feira, ontem, dia 1º, em entrevista a uma rádio em Feira de Santana, na Bahia, o chefe do executivo disse que o BC, abre aspas, tem que ter uma pessoa indicada pelo presidente, fecha aspas, e citou os governos anteriores à aprovação da autonomia institucional em 2021. O presidente Lula criticou, abre aspas, como pode o presidente da República ganhar as eleições e depois ele não poder indicar o presidente do Banco Central? Estou há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Isso não é correto. O correto é que entre o presidente da República e indique o presidente do BC. Se não der certo, ele tira, como fez o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tirou 3. Fecha aspas para o que disse o presidente. Mesmo com tom enérgico contra a autonomia, o presidente sinalizou que não antecipará a saída de Campos Neto e que vai aguardar o fim do mandato do atual presidente da autarquia. As falas de Lula contribuíram para um desempenho mais fraco da moeda brasileira, o que também é influenciado pela valorização dos títulos americanos. Ontem, o dólar voltou a registrar mais um aumento, desta vez de 1,15%, com a venda da moeda cotada a R$ 5,65. Na semana anterior, a moeda norte-americana já havia atingido o maior patamar desde o início de 2022. Sobre esse assunto, nas entrelinhas, Luiz Carlos Azevedo escreve a sua análise e diz que Lula desafia o instinto animal do mercado. Luiz Carlos Azevedo diz que há 30 anos, no governo Itamar Franco, quando foi lançado o Plano Real, o repórter do jornal o Globo em São Paulo, quando ele era repórter do jornal o Globo, perguntou ao presidente Lula, então candidato favorito à presidência nas eleições de 94, se ele torcia para o plano dar certo ou errado. Lula se enrolou, disse que torcia para o plano dar certo, mas infelizmente achava que daria errado. Na avaliação de seu vice, Aloysio Mercadante, e também da economista Maria da Conceição Tavares, recentemente falecida. E ainda em destaque é que Luiz Carlos Azevedo escreve que o ministro Haddad tenta manter a ancoragem da economia, mas que o que não falta no PT são vozes discordantes. Os petistas vibram com as diatribes de Lula na economia. E ainda em destaque na área da política, a entrevista com a Damares Alves. Ela disse que só sei que o Brasil será de direita. Expoente do conservadorismo na capital federal, a senadora Damares Alves afirmou que a direita está num bom momento, tanto no Distrito Federal quanto no Brasil. Em nível local, lá no Rio Grande, no Distrito Federal, ela cita nomes para comandar o governo em 2026, como Celina Leão, do PP, Michele Bolsonaro, do PL, entre outros nomes, inclusive ela mesma. Para a presidência, ela aponta os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Ela pergunta, abre aspas, eu olho para a esquerda, quem são os nomes da esquerda? Está difícil e esse cenário se repete a nível nacional. Temos bons nomes na direita e eu só consigo ver o nome para suceder eu não consigo ver o nome para suceder o presidente Lula, fecha aspas, para o que disse a senadora. Ela também criticou o Supremo Tribunal Federal por ter descriminalizado o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. E por fim, aqui na área de saúde, é sobre a autopreservação que cientistas descobrem mecanismos para enfraquecer as superbactérias. Cientistas identificaram mecanismos que enfraquecem esses micro-organismos a tal ponto de destruí-los para atingir seu núcleo, inclusive o pseudomonas, que causam infecções hospitalares e que são mega resistentes aos antibióticos. São esses aqui os destaques que a gente tem no site do Correio Brasiliense. O que a gente tem dentro do Valor Econômico de hoje, Oceli? O pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Esquimura, escreve um artigo com o título Imposto Seletivo é um ótimo instrumento, mas terá pouco uso. Êxito de cobrança sobre mais ricos
requer adesão global. Participação em massa no acordo poderá gerar por ano até 250 bilhões de dólares para combater fome e efeitos da mudança climática. Para a sociedade civil, ONU deve arbitrar a taxação. CARF mantém previsão apesar de adesão zero. Cenário fez governo manter projeção de receita, mas situação deve mudar com o relatório deste mês. Imposto seletivo pode conter alíquota do IVA e ainda gerar receita, defende Braulio Borges. Ele é economista. A ação humana causou 100% do fogo em maio e junho no Pantanal. Mudança climática é risco imediato para 52% dos brasileiros. O governo faz busca ativa de cadastrados em auxílio. Equipes atuam em municípios com dados divergentes na área afetada por inundação. Proteína animal deve estar na cesta básica. Grupo que trabalha em parecer que institui o IBS, o CBS e o IS deve concluir relatório hoje. A jornalista Andréa Jubé escreve: PT e MDB. Na eleição, a ocasião faz a aliança. Governo de São Paulo estuda novo regime previdenciário para os servidores estaduais. Vice do Rio de Janeiro ameaça acionar Ministério Público em mais um episódio de briga com Castro, com o governador. Lula cobra base aliada a sair em defesa do governo. Nessa entrevista, como a Amanda falou, numa rádio na Bahia, Rádio Princesa. Presidente garante aposentadoria vinculada ao salário mínimo. Página internacional. Macron, presidente da França, e bloco de esquerda tentam evitar um governo do RN, do Reunião Nacional. Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos inviabiliza casos contra Trump. Editorial do Valor Econômico de hoje diz que é preciso não botar a perder as conquistas do Plano Real. Desafio de resgatar prestígio de Jogos Olímpicos não empolga os parisienses. Caderno de empresas. Redes de fast food passam por consolidação no país. Casa do Pão de Queijo entra em recuperação judicial. Cursos de medicina perdem valor com maior oferta de vagas. Fundador da Cirela defende imposto sobre fortunas. Acionistas da Americanas vão avaliar se acionam ou não a ex-diretora. A Assembleia Geral deve debater autorização para processar responsáveis por fraudes. Ex-executiva Ana Raikali se entrega à Polícia Federal. Ela estava em Portugal e chegou ontem ao Brasil e entregou o passaporte. Espanha deve negar a extradição de Gutierrez. Nova renúncia no Conselho deixa Vale do Rio Doce fora da regra. Gradiente da família Staub investe 50 milhões de reais e entra no setor de energia solar. Mercado vê lado bom no acordo de 20 bilhões de reais da Petrobras com a CARF. Asas 2154
põe Pedro Parente e Guilherme Belchimol no conselho da empresa. Comissão Europeia acusa a Meta, que é dona do Facebook, na esteira do caso da Apple. Não há negócio possível em um ecossistema inabitável. Solinfec quer prever o futuro com gêmeos digitais nas lavouras. Precatórios e açúcar fazem lucro da Zilor crescer 80%. Bancos privados lideram a expansão do crédito rural. Desembolsos crescem 11%. Na costa de Santa Catarina, iniciativa protege as baleias. Caderno de finanças. Estresse no mercado doméstico continua e dólar vai a R$ 5,65. Governo estuda taxar renda do fundo imobiliário de tijolo. Taxas dos treasuries saltam com avanço de Trump nas pesquisas. Destino do dólar nos próximos meses depende das eleições dos Estados Unidos, que estão marcadas para novembro. Ministério Público Federal apura restrições a pagamentos com cartão de crédito. Ações de exportadoras ganham mais espaços nas indicações. Santander lança a opção de investir no exterior e quer reforçar o Select. E por último, a capa do caderno Legislação, Amanda, dizendo que o sistema de penhora online bate recorde e recupera 14 bilhões de reais. Decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça, permitem o uso da teimosinha.